fotografia, enquadramento, posição da câmera. Todos esses elementos da linguagem audiovisual são resultados de escolhas. E se você quiser saber como essas escolhas podem influenciar a sua visão de mundo, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Kelly Tiburcio, eu sou cineasta, estudante de História, e esse é o terceiro de uma série de 14 vídeos que estão indo ao ar toda terça-feira a partir das 10 horas da manhã, mas esse daqui especificamente, como eu tive alguns problemas técnicos, ele vai ao ar um pouquinho depois, provavelmente você não tá vendo terça-feira, 10 horas da manhã. E aqui a gente fala muito sobre cinema, então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo pra me ajudar aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards o link para vocês assistirem os primeiros episódios, caso ainda não tenham assistido. Agora, uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês é sobre a minha campanha de financiamento coletivo. Para quem ainda não acompanha meu trabalho tão de perto, ano passado, enquanto eu estava gravando meu filme Não Grita, em parceria com a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, eu fui vítima de injúria racial por um membro do corpo administrativo da escola. Eu solicitei para eles uma retratação e eles não me responderam, não se negaram a me dar essa retratação. Então eu decidi seguir produzindo meu filme de forma independente, sem depender do apoio deles. E para isso eu estou realizando essa campanha de financiamento coletivo chamado Cada Pessoa Conta. Eu quero arrecadar R$ 6.600 para comprar um computador de edição, porque meu filme já está filmado, mas eu preciso fazer a edição. Se você quiser entender melhor tudo isso, eu fiz um vídeo só explicando tudo o que aconteceu, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E eu queria também aproveitar para agradecer a todo mundo que já colaborou. A campanha alcançou os primeiros R$1.000 e isso é fruto de muito trabalho e também do apoio de vocês que não só compartilharam, mas se envolveram com a campanha, se engajaram junto comigo. Então eu quero convidar quem ainda não está fazendo parte dessa causa, dessa campanha junto comigo, para que você seja uma dessas pessoas que também vai me ajudar a alcançar esse objetivo. E esse trabalho que eu realizo aqui, difundindo informações sobre o audiovisual, é justamente para demonstrar que a valorização dos profissionais negros do audiovisual é uma questão não só para quem é cinéfilo. É uma questão que diz respeito a todo mundo que quer construir uma sociedade menos racista. E aí, como será que os elementos do audiovisual são capazes de influenciar tanto o imaginário social? A partir de um determinado momento dentro da minha formação no audiovisual, eu comecei a perceber que tudo era questão de escolha. O que acontecia na história, a estética, a forma com que a trama iria se desenvolver, onde os personagens estariam dentro da cena. E nesse vídeo aqui, eu quero dividir com vocês o máximo possível de tudo que eu aprendi sobre a construção de uma cena e como que essas decisões, como que essas escolhas em relação a esses elementos do audiovisual, eles reproduzem e ao mesmo tempo produzem sentido dentro do imaginário social. E o que é, então, imaginário social? Na verdade, imaginário social é um conceito e haveriam diversas formas de nós nos aprofundarmos nesse conceito. Mas de forma simples e numa vertente mais relacionada à historiografia, eu entendo imaginário social como um conjunto de imagens e de ideias que os indivíduos, de forma coletiva, associam determinados temas. Te explico. Quando eu falo continente africano, quais são as primeiras imagens que vêm na sua cabeça? Mesmo que você nunca tenha estado em solo africano. E se eu te perguntasse assim, o que é ser brasileiro para você? Qual seria a sua resposta? Você poderia me dizer que ser brasileiro é gostar de samba? Ou você poderia me dizer que ser brasileiro é ser nascido num país chamado Brasil? E todas essas respostas já estão tão presentes no nosso imaginário social que a gente até se esquece de que as fronteiras dos países e as nacionalidades, elas não existem, elas são forjadas dentro da nossa cultura. Nós acreditamos, nós legitimamos essa ideia, que não é uma coisa natural, uma coisa que nós produzimos, que nós acreditamos e, portanto, ela passa a nortear o modo como nós vivemos e o modo com que nós nos relacionamos uns com os outros. Agora vamos começar a discutir como efetivamente a produção audiovisual tem parte aí nesse imaginário social. Para entender isso, eu vou te contar uma história rapidinho. Minha bisavó, ela gostava muito de assistir novela. Toda vez que ela assistia novela e eventualmente um ator morria,
e depois ela assistia esse mesmo ator numa outra novela, ela não conseguia entender. Era muito difícil explicar para minha bisavó que aquilo era uma ficção, né? De que aquela morte não tinha acontecido realmente, que era uma coisa que só tinha acontecido ali, que era uma montagem, enfim. E durante muitos anos eu ria dessa situação porque era muito engraçado pra mim, era muito pitoresco, até que eu comecei a estudar audiovisual. E aí eu comecei a me dar conta de que eu fazia a mesma coisa que a minha bisavó, só que em relação a outros aspectos. Porque eu não fazia a menor ideia de quanto esses outros elementos que eu ignorava dentro da produção audiovisual norteavam a minha forma de viver e a minha forma de pensar. E nesse vídeo aqui, um dos aspectos que a gente vai discutir é justamente a fotografia, que a princípio parece ser uma coisa neutra, parece ser uma coisa que não tem muita escolha, você só pega a câmera, coloca ali e os outros elementos vão dizer mais. Só que a fotografia é fundamental, existem muitas decisões dentro desse aspecto da fotografia que vão definir, né, que vão ser construídas a partir de um olhar, né, de uma pessoa que vive dentro dessa sociedade, que, portanto, eu vou dividir com vocês ponto a ponto pra gente discutir. Quando a gente combina o plano de câmera, que pode ser tanto mais aberto até planos mais fechados, que são os closes, os planos de detalhes, até o ângulo, que aí a gente pode ter esse ângulo normal, como a gente está falando aqui, eu posso ter um ângulo plongé, que é uma palavra francesa que significa mergulho, então eu olho o meu objeto ou o ator, né, o personagem de cima. Isso dá uma sensação de que a pessoa é menor ou de que a pessoa está acuada dentro de um ambiente, dentro de uma situação. Ou também contra-plongé, que, como o nome já sugere, é o contrário do plongé. Então eu olho essa pessoa a partir de um lugar onde ela está empoderada, onde ela é maior, ela é colocada como de uma forma maior que o ambiente, ela está por cima daquela situação. E essa combinação do plano de câmera com ângulo resulta nesse enquadramento, como você está vendo aqui agora. E além do enquadramento, existe uma outra coisa também, que é o posicionamento dos indivíduos, né, e dos objetos dentro da cena. Tem até um exemplo interessante sobre isso da Lady Di e do Príncipe Charles, que eles tinham a mesma altura, mas os fotógrafos oficiais da família real sempre pediam para Lady Di inclinar os joelhos de modo que ela parecesse menor que o Príncipe Charles, né? Então é sempre essa coisa de colocar a mulher num lugar menor, num lugar de submissão. Então percebam que é uma coisa simples, mas que tem todo um significado dentro do nosso imaginário social, onde a mulher, né, ela é considerada menor que o homem. Em relação às pessoas negras, se você observar, sobretudo antigamente, as novelas e os filmes, as pessoas negras elas estavam sempre num lugar de figuração. Então quem ocupava o centro do enquadramento eram sempre as pessoas brancas. As pessoas negras que estavam servindo, que estavam limpando, elas não apareciam dentro do quadro, a imagem, a gente só via a voz, ou elas ficavam mais nos cantos, servindo, e no centro do quadro estava a mulher branca, o homem branco. Olha, todo mundo, atenção, sempre! Corta! Todo mundo! Olha, ninguém faz barulho, tá? E na hora H vocês todos já sabem. Vários aspectos dessa novela me deixavam encantado, como a sua trilha sonora e a força de sua direção, que com uma única câmera, e apesar de toda a precariedade de recursos, acompanhava de forma tão criativa as ações dos personagens nessa cena. O que aconteceu aqui? Não vai me dizer que a Light caiu outra vez nessa casa? Foi um curto-circuito, mas o Gédio já está cuidando de tudo. Ah, mas não tem ninguém aqui? Eu vi tanto carro estacionado aí, não tem ninguém? Não, acho que é uma festa aqui na rua. Você foi o primeiro a chegar. Ah, Beto, você é mesmo um louquinho. É por isso que eu te amo. Mas nada ficou registrado em minha memória da atuação de dois bons atores negros que participaram dessa telenovela, a presença de Gés Amadeu e de uma outra artista negra que mais tarde se tornaria tão marcante para a cultura brasileira quanto as inovações de Beto Rockefeller, a atriz Zezé Mota. Mas não é só isso, porque o próprio equipamento onde a gente registra, né, essas fotos, esse vídeo,
ele também tem uma orientação racial. Parece meio louco, porque a gente pensa que é só um dispositivo, né? O que teria de uma orientação racial nisso? Então eu vou contar isso para vocês. Em 1940, a Kodak, que era uma empresa de revelação fotográfica, eles criaram uma impressora, porque eles perderam o monopólio dessa atividade nos Estados Unidos. E eles começaram a produzir impressoras para laboratórios independentes poderem revelar as fotos. E para ter uma padronização das cores da imagem na hora de revelar, de imprimir, né, e dos tons de pele, eles criaram uma coisa chamada Shirley Cards. Vocês já escutaram falar nisso? Shirley Cards eram cartões com uma foto de mulheres modelos, né, brancas. Normalmente vinha escrito padrão ou normal. E essas mulheres estavam vestidas com roupas coloridas, né, e foi dessa maneira que a Kodak ela imprimiu esse caráter de normalidade da pele branca. Ou seja, essa tecnologia de fotos coloridas, ela não foi projetada propositalmente, e eu já vou explicar por quê, para valorizar ou para retratar a pele negra. E por que eu digo que é propositalmente? Porque essa tecnologia já estava disponível, já era possível, né, na verdade, com que todos os tons ficassem presentes na revelação da foto. E como que a gente sabe disso? Na verdade, existem alguns artigos, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais nesse tema. Então, em 1970, as empresas de móveis de madeira e de chocolate procuraram a Kodak para pressionar a Kodak, porque eles estavam tendo problemas na impressão, né, dos produtos ali, da foto dos produtos, porque os clientes não conseguiam ver as sutis diferenças entre as madeiras e a diferença entre o chocolate ao leite e o chocolate amargo, porque são variações do tom de marrom, como as peles negras. E aí, só então a Kodak foi lá e fez alguma coisa, né? Tem até uma frase que eu vou ler para vocês aqui, que os responsáveis lá da Kodak disseram quando eles conseguiram, isso nos anos 70, quando o movimento negro nos Estados Unidos estava bem forte, né, dentro da indústria cultural também. Vou falar para vocês a frase que foi dita, que é considerada por todos os pesquisadores que eu tive acesso uma frase racista. Eles disseram o seguinte, que os novos filmes fotográficos que eles fizeram com essas alterações em que incluía o tom marrom, as variações do tom marrom, eles disseram que esses filmes eram capazes de registrar até mesmo detalhes de um cavalo escuro com pouca luz. Deixando claro que não foi feito, essa alteração não foi feita para retratar pessoas negras, né? Então, assim, até uma coisa que a gente pode pensar, nossa, é uma tecnologia, né? É um equipamento. Só que a gente tem que entender o seguinte, que quem produz esse equipamento está orientado dentro desse imaginário social onde negras e negros são tidos como inferiores, né? Eu lembro, assim, acho que se você é do tempo que a gente revelava a foto, você vai lembrar dessa piada. Essa piada aqui das pessoas que eram negras retintas, né, que era dito para fulano, se fulano der um sorriso no ambiente escuro, se fulano abrir os olhos no ambiente escuro, vai iluminar todo o ambiente. Porque antes da Kodak fazer essa inclusão dessa faixa marrom na revelação das fotos coloridas, as pessoas negras, elas ficavam irreconhecíveis, assim, era uma coisa assustadora. Então destacava o sorriso, destacava os olhos. Eu vou deixar aqui algumas imagens de referência para vocês verem, mas a pele era uma coisa que a gente não conseguia distinguir, não era uma coisa assim, normal, né? Não era uma pele como ela é na nossa vida, né? Como as peles brancas são registradas com muito mais fidelidade. As peles negras a gente não tinha essa mesma fidelidade do retrato. E mesmo nos dias de hoje, esse padrão tecnológico que privilegia a pele branca, ele ainda persiste, né? Ele ainda persiste também se você olhar nas redes sociais, os filtros de fotos que clareiam a pele. Ele persiste, por exemplo, quando a câmera ela tem dificuldade no foco de tracking, que a gente fala, que é o que segue o nosso rosto. Eu com essa câmera aqui eu tenho muita dificuldade, de vez em quando ela não consegue, o foco ele não segue o meu rosto, mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque a gente está preparando uma live no Instagram com o fotógrafo Ronald,
E aí fica ligado no meu Instagram, @KellyTiburcioPreta, para você ir acompanhando aí essa live e a gente vai conversar sobre esse aspecto de uma forma mais aprofundada. E ele, né, que é um fotógrafo maravilhoso, fotografa pessoas negras, ele vai trazer essa vivência dele e toda essa questão mais técnica que eu não domino tanto, porque não é a minha área de especialidade, tá bom? E eu quis trazer esses dados sobre tecnologia justamente para demonstrar que nem mesmo uma coisa que é normalmente associada à neutralidade, né, que é o discurso científico, a produção científica, tecnológica, nem isso está desassociado desse imaginário social que diz que pessoas negras e brancas são diferentes, que brancas são superiores a negras, né? Então quis trazer esse exemplo para deixar isso bem evidente, como que até no audiovisual isso também se expressa, né, na coisa mais simples, porque a fotografia é um dos aspectos que constituem o audiovisual, né? Basicamente é o audiovisual em si. Foram esses os principais aspectos da fotografia em que a gente pode perceber como há reprodução desses sentidos que estão presentes no nosso imaginário social, de que brancos e negros são desiguais, de que, né, a branquitude se entende como superior às pessoas negras. Semana que vem nós vamos conversar sobre o roteiro, né, como que o roteiro, quais essas decisões, essas escolhas que nós fazemos dentro de um roteiro, como elas podem reproduzir o imaginário social e principalmente como elas produzem sentido no imaginário social. Então me conta aí nos comentários se vocês já conheciam essa história da Kodak, da Shirley Carr. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, dessa discussão que nós fizemos aqui hoje. Cada pessoa conta, então não deixe de contribuir com a minha campanha de financiamento coletivo. E se você não puder contribuir, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Se quiser me marcar, pode me marcar que eu vou lá interagir com a sua publicação. Um beijo e até a próxima!